Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês da AB Casa, os associados, lojistas e os profissionais da área. É um momento de muita atenção, é um momento que a gente está se cuidando, se preservando, mas ao mesmo tempo é um momento que a gente está junto, mesmo separados, estamos juntos para enfrentar esse problema chamado novo coronavírus. E semanalmente, durante a semana, teremos as lives trazendo todas as informações do setor, trazendo todas as novidades, dicas para vocês, que todos nós que estamos em quarentena, se cuidando, que a gente possa fazer desse momento um momento de aprendizado, um momento que a gente consiga trabalhar e quando tudo isso passar, que a gente possa fazer um trabalho bacana e vir com força total. É o desejo de todos nós que isso passe o mais rápido possível. Eu estou aqui na horizontal, geralmente vocês acompanham as lives da AB Casa, enfim, na vertical eu vou pedir para vocês, mantenham o celular na horizontal, a gente está fazendo um teste, porque esse conteúdo vai diretamente para o YouTube. Antes, só para falar que a AB Casa está trabalhando, todos nós estamos trabalhando, estamos em home office, então você pode contar com a AB Casa, todos os funcionários estão online, prontos para te ajudar. A gente tem os nossos meios, nossos canais de comunicação, todas as informações você pode ver pelo site da AB Casa, abcasa.org.br, no blog da AB Casa, que está sendo sempre com matérias, dicas sobre o setor, como você pode realizar o seu trabalho nessa quarentena, nesse momento. O blog da AB Casa é um ponto de informação do setor, da associação e de outras coisas também, sempre preocupado em trazer a melhor informação para você. Então é abcasa.org.br/blog. Além, claro, de você que já acompanha a gente no Instagram e nas redes sociais, todas as informações, tudo está aqui. A gente não vai parar de trazer o melhor conteúdo e principalmente as melhores informações para quem está aqui acompanhando, seja você lojista, seja você associado, seja você profissional da área. E outra coisa também, essa live que a gente vai fazer, logo já falo também da live de amanhã e de sexta-feira, esse conteúdo estará disponível no Spotify e também na AB Casa TV. Então você que acompanha a AB Casa, sabe da AB Casa TV, dou uma dica para vocês. Temos as playlists com as palestras do AB Casa Desenvolvimento. Então você pode ir lá, selecionar a palestra que você vê, que é conteúdo pra caramba, que sempre a gente levou e sempre leva para vocês associados. Eu vou chamar a convidada da live agora. Vocês não liguem que eu vou colocar aqui o dedo aqui para chamar a minha convidada, que falaremos sobre o tema. Antes de mais nada, o nosso tema é... Só um minuto aqui, deixa eu ver, o computador resolveu dar pau agora. Só um minutinho, gente. Home office e relações trabalhistas de tempo em pandemia. Então eu vou chamar aqui a minha convidada agora, vou convidar ela para participar dessa live, já que a gente não consegue sair de casa. Aliás, é um outro pedido, além de vocês ficarem de olho em todo o conteúdo da AB Casa e principalmente nas redes sociais, no YouTube, Spotify, fique em casa, não saia de casa. Fique em casa, aproveita, trabalhe, tenha mais conhecimento para voltar com tudo, com tudo isso acabar, o que a gente espera o mais breve possível. Eu vou colocar aqui a minha aqui e ela vai participar da gente dessa live. Lembrando a todos vocês, está aí, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Olha, essa é a Caroline Gualda, ela é advogada trabalhista e coordenadora da área trabalhista do Escritório Natal e Mansur Advogados Associados. Olha, doutora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e dispor do seu tempo aqui com a gente e com quem acompanha a AB Casa. Imagina, é um prazer estar aqui esclarecendo esse momento confuso. O que a gente tem feito mais é esclarecer mesmo, tirar dúvidas e buscar informações, né? Que todo momento saem informações novas, então é importantíssimo que a gente esteja atento. E caso você que esteja acompanhando a gente quer deixar alguma pergunta, possa deixar aqui para a gente aqui no Instagram, que a gente vai respondendo durante a nossa live. Então,
reitero aqui o convite a todos vocês. Fiquem ligados em todas as mídias da Becasa, YouTube, Spotify, o blog e as nossas redes sociais. E outra coisa, esse conteúdo aqui vai para o YouTube e também vai para o Spotify. Então, em breve, você que está acompanhando a live, pode ter esse material em mãos no Spotify e no YouTube. E o tema de hoje é home office e relações trabalhistas em tempo de pandemia. Antes da gente começar, eu acho que é legal... Posso te chamar de Carol? Tem problema? Por favor, não, por favor, Então, Carol. então, antes de falar, Carol, acho que é legal falar um pouco do seu trabalho, falar um pouco da sua trajetória para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, eu sou advogada especializada na área trabalhista, atuo com a área trabalhista há mais de 20 anos e hoje em dia muito especializada no contencioso trabalhista. Então, consultivo e contencioso trabalhista. Atualmente, com foco bastante grande, desde que começaram a falar a respeito de pandemia, o escritório vem se aprofundando no estudo das possibilidades, porque o empresariado está muito assustado, enfim, o mundo inteiro está muito assustado, mas as empresas estão sofrendo demais com isso e até esse momento sem nenhum apoio do governo, né, o que vem dificultando demais o dia a dia do empresariado, o dia a dia dos trabalhadores. Então, o nosso foco, desde que começou essa crise, é estudar e entender quais as possibilidades, quais os meios possíveis do empresariado adotar para que consiga sair de uma maneira melhor dessa crise, né? Aprender com a crise, crescer com a crise e sofrer o mínimo possível. A gente vem numa campanha, né, daquela de não cancele, adie, né? Porque esse é um Exato. problema que a gente está passando, mas e que tudo vai passar e tudo vai melhorar e aos poucos a gente vai voltar ao nosso ritmo normal. E acredito eu, doutor, acredito que você talvez até concorde comigo, que toda essa experiência que a gente está vivendo com certeza vai ser para também futuramente melhorar todas essas questões de trabalho, seja com quem está no escritório ou quem está no home office também. Eu acho que tudo vai ficar Exato. mais claro. E quando tiver novamente, esperamos que nunca mais tenha um negócio disso, que as Esperamos. pessoas até tenham um preparo maior para receber, enfim, receber e ter um cuidado com seus colaboradores. Eu separei algumas Isso. questões, mas você que está de olho aqui no Instagram, na live, pode deixar sua pergunta. Doutora, a primeira pergunta é a seguinte, vou até ler aqui. Quais são as principais especialidades previstas pela nova lei, sancionada em fevereiro, que impactam a relação dos trabalhadores em empresas nesse momento de pandemia? Bom, a lei que você está se referindo é a 9.720/97, que foi de fevereiro de 2020, e essa lei traz algumas medidas específicas para tratar a pandemia, para tratar a questão do coronavírus. Para os empregados, ela afeta, e para os empregadores, ela afeta de duas maneiras bem específicas, porque ela traz duas questões pontuais: a questão do isolamento e da quarentena. Então, a quarentena, hoje em dia, é o que vem afetando a grande maioria dos trabalhadores, que são aqueles trabalhadores que não podem ir trabalhar por qualquer motivo, mas não que estejam efetivamente contaminados. Então, é o grupo de risco, é o pessoal que chegou de viagem de fora, é quem está com uma gripe e não tem algum exame ainda constatando o vírus. Enfim, é a grande maioria dos empregados que não podem trabalhar, mas que não estão doentes. Essas pessoas têm que ficar em casa e a lei, e aí traz essa importante modificação, porque ela é específica para falar que o período que esse empregado ficar em casa, ele é considerado como falta justificada. Ou seja, ele não vai ter nenhum tipo de desconto no salário. Então, para os empresários, isso é um impacto muito grande. E o outro ponto é o isolamento. Então, a lei fala em isolamento para aquela pessoa que está contaminada, que realmente está doente. Aí a situação entra no quadro normal do empregado doente, que ele fica afastado nos primeiros 15 dias com o custo da empresa e, na sequência, ele entra no INSS. Então, pro profissional que está em isolamento, ele vai acabar entrando no INSS normalmente. E pro profissional que está em quarentena, é para esse profissional que hoje a gente vem adotando e buscando as medidas possíveis para minimizar o prejuízo dos empresários. Porque são aquelas pessoas que estão saudáveis, mas elas não podem trabalhar. E lógico, com a determinação agora da quarentena do governo, aí
realmente essas outras possibilidades, como férias coletivas, férias antecipadas, banco de horas e o home office principalmente, para todas essas está sendo válido. Mas então a lei especifica esses 2 pontos e esses são os 2 pontos que afetam e são as novidades trazidas pela lei. E, na verdade, a gente fala do home office, né? Acho que muitas pessoas elas estavam acostumadas com o escritório, tem outras que já faziam home office, segue a vida normal. Normal. O que acontece? Acredito que muita gente está acostumada a estar dentro do escritório, hoje todos nós estamos dentro de casa. Quais são as obrigações do empregador com o funcionário neste momento do home office? O que muda algo do que ele já estava levando dentro do escritório com caso? Como é que fica isso? Olha, não. O home office pro empregado que tem condições de trabalhar em casa normalmente, não vai mudar nada do trabalho dele. O que é importante, o que a gente tem alertado para as empresas? Se possível, faz um ajuste, um aditivo. Para esse momento de pandemia, isso não é essencial. Então, a gente tem alertado isso, porque é importante no trivial, é importante se isso for regra. Mas no momento de pandemia, nesse momento de quarentena, o empregador pode simplesmente pedir que o empregado se afaste das atividades da empresa e comece a trabalhar de casa. E aí, pontos são importantes e precisam ser definidos pelo empregado e pelo empregador. Eu vou levar o computador da empresa, eu vou usar o meu computador, a internet eu vou usar a minha, quem vai pagar, a eletricidade. Todos esses pontos precisam de ajustes, porque o home office, como uma nova medida estabelecida pela CLT, agora com a reforma trabalhista, não determinou quem que paga a conta no final. Então, é muito importante, e principalmente nesse momento em que o home office está sendo feito assim, vai para casa e começa a trabalhar porque você não pode vir mais para cá, né? Então, esse ajuste é muito importante que seja feito entre as partes. E aí é o ajuste mesmo que informal, via WhatsApp, via e-mail, um contato qualquer, mas só para as partes poderem estabelecer, olha, usa o seu computador, ou então leva o computador do escritório. É possível fazer um termino, um comodato, manda o termo por e-mail para o empregado, para ele assinar, só para falar que está responsável por aquele computador. Os custos, quem vai pagar, se a empresa já tiver uma determinação com relação a isso, é importante também que seja alinhado. Então, esses pontos são importantes, que são os que delimitam o trabalho. E aí é importante a gente deixar claro que o home office ele não tem um controle de jornada em regra. Mas se o empregado é um empregado que já faz um controle de jornada no seu dia a dia, seja pelo aplicativo do trabalho que ele usa, seja por login, logout, ou escrito mesmo, se esse empregador tem como manter esse controle, esse é um outro ponto importante. O empregado vai para sua casa, vai trabalhar de casa, mas ele pode continuar marcando o seu horário de trabalho, tá? Então, a regra específica da CLT fala que o teletrabalho não tem horas extras e não tem controle de jornada. Mas é importante... Não tem banco de horas. Para o teletrabalho não tem. Não tem banco de horas. A não ser, e aí é importante deixar claro que se esse empregado já tinha um banco de horas na empresa, já tinha o controle de jornada na empresa, e isso for continuar acontecendo, mesmo ele trabalhando em casa, isso pode ser mantido. Então, é importante que fique muito claro isso. Se o empregador tem como controlar a jornada do empregado, mesmo ele estando à distância, mesmo ele estando na casa dele, porque ele sabe a hora que ele conectou, ele sabe a hora que ele desconectou, enfim, ele tem metas de trabalho e o empregador consegue delimitar a jornada dele através das metas, de alguma maneira com o horário. Então, é importante que esse empregador peça que o empregado continue anotando sua jornada de trabalho para que mantenha da maneira como era e consiga continuar banco de horas, anotando a jornada, enfim, até para horas extras. Mas, de novo, em regra, o home office, o teletrabalho, não está sujeito à marcação de jornada, então não está sujeito ao recebimento de horas extras. Por exemplo, a gente tem um horário que muita gente faz, que é das 9 às 6. No escritório, a pessoa entra às 9, sai, tem uma hora de almoço. Então, isso se aplica, não se aplica, então, ao home office. O empregado, por exemplo, o empregado ele tem que entrar às 9.
Se ele entrar, vamos dizer assim, 9h30 da manhã, ele ligar o computador e aparecer no WhatsApp 9h30, pode ser descontado isso também dele ou não? Então, e aí é importante deixar claro, esse empregado está indo para fazer um home office no mesmo esquema de controle de jornada? Se ele estiver indo fazer um home office no mesmo esquema de controle de jornada que ele tinha na empresa, aí sim, é importante que, como vai ter esse controle, a empresa consegue descontar o horário dele. Agora, se ele vai entrar num regime normal de teletrabalho sem controle de jornada, vamos supor, nós aqui, advogados, vamos supor que eu sou empregada lá. Eu estou aqui, mas eu não tenho uma jornada específica e o meu empregador não controla a minha jornada. Então, da mesma forma, ele vai continuar sem controlar a minha jornada. Ele não vai poder cobrar que eu estou ligando o meu computador às 9h30 ou que eu estou fazendo 1h30 de almoço. Agora, se eu sou um empregado, o meu trabalho, eu tenho meu controle de jornada, meu empregador controla através de login, logout, por exemplo, e ele alinhou comigo que eu vou continuar nesse mesmo formato, mesmo estando em home office, porque o fato do home office não afeta o controle de jornada. Então, sim, ele vai ter o controle de jornada normal e o empregador vai poder tomar as medidas como se ele estivesse trabalhando na empresa. Agora, também tem essa questão que a gente falou do empregador, agora vem um ponto que pode até deixar o patrão em dúvida, né? É que nem você falou, a empresa vai ceder, como é que vai ficar essa questão da conta no final, né? Se porventura o empregado se recusar a trabalhar, vamos dizer assim, eu não posso trabalhar no home office porque eu, sei lá, não tenho uma internet fixa na minha casa, não tenho como pagar isso. Se o empregado, por qualquer que seja o assunto, ele se recusar a fazer home office, o que o empregador deve fazer nesse momento? Se a gente está tratando desse momento de pandemia, de calamidade, o empregado não pode se recusar a essa alteração da forma de trabalho dele. Mas isso é importante deixar claro que é para esse momento de pandemia, de quarentena, o empregado tem que alinhar com o empregador, eles vão ter que conversar e entender e achar um meio termo e ali eles conseguirem combinar sobre quem vai pagar a internet, vai colocar a internet mais rápida, enfim. Para esse momento é importante que o empregado também esteja disposto a participar, dar a sua parcela também de participação nesse momento, porque o que está se visando nesse momento é a manutenção do emprego. Então, flexibilizam todas as normas trabalhistas, estão sendo flexibilizadas vários outros direitos trabalhistas. Vocês devem estar acompanhando a MP que saiu ontem, que flexibilizou muitos direitos trabalhistas. Tudo isso, lógico que tem um grau de prejuízo para o trabalhador, mas está visando a manutenção do contrato de trabalho. As empresas estão passando por um momento muito difícil e o risco é de grandes demissões. Então, hoje em dia, o objetivo é esse. Então, o empregado, no momento de pandemia, não pode se recusar a trabalhar em casa porque ele não quer. Se ele não tiver uma justificativa e se eles realmente não entrarem no consenso, o empregador pode alegar que ele está se recusando a trabalhar. Tá? Mas isso, de novo, nesse momento de pandemia, a regra geral, a situação é diferente. Se o empregado foi contratado para trabalhar numa situação de home office, de teletrabalho, aí é uma situação um pouco diferente, tanto do presencial para o teletrabalho, como do teletrabalho para o presencial. Porque tirando a pandemia, tirando esse momento que a gente está vivendo, o empregado pode optar por aceitar esse trabalho em home office. E aí, o contrário quando o empregador chama ele de volta, ele quer que ele tenha um trabalho presencial, aí é obrigatório, o empregado tem que aceitar. Tem alguns ajustes, um tempo que o empregado tem para se adaptar, mas aí é optativo para ir para o teletrabalho e obrigatório para voltar para o presencial. Mas, de novo, nesse momento de pandemia, isso não é uma regra válida. O empregado tem que se adaptar e as partes estão se adaptando e todo mundo está fazendo um esforço conjunto para a manutenção do emprego. A gente tem visto que vê as reformas, né, a reforma trabalhista, como você bem citou, é lógico que isso é um momento, digamos, novo para muitas empresas também e para muitos trabalhadores.
Você acredita que depois que tudo isso passar, depois que a gente voltar à normalidade, vai ter mudanças, novas mudanças na lei, na lei trabalhista, por exemplo, para flexibilizar o home office e que isso talvez possa até ser a melhor opção para empresas nesse momento em Sim. que tem que apertar o cinto? Exato, sem dúvida alguma. E eu acho até, não digo até flexibilizar mais, eu acho que difundir um conceito, né? A CLT trouxe essa especificação do home office com a reforma trabalhista, que não é nova, mas também é final de 2017, né? Para a gente pensa nas regras trabalhistas de 1940, 60, a gente está falando de um assunto muito novo. Então, as empresas, tirando a exceção as empresas de tecnologia, enfim, outros ramos, hoje em dia todo mundo está tendo que se ver em home office. Então, as empresas estão sendo obrigadas a entender isso como uma opção válida, né? E, sem dúvida alguma, vai ter reflexo na legislação e principalmente reflexo na realidade do trabalho e do trabalhador. Porque eu acredito que as empresas, passando por esse momento em que os trabalhadores estão em home office, estão ali trabalhando para a manutenção dos seus empregos, para a manutenção da empresa ativa, né? Eles vão entender isso como uma modalidade possível e viável de trabalho, com diminuição de custos, com vantagens para o empregado. Várias empresas já usam o home office como um benefício. Então, algumas vezes por semana, 2, 3 vezes na semana, isso já é uma coisa que já vem acontecendo bastante. Mas, sem dúvida alguma, isso vai ser uma realidade muito mais que a gente vai ver muito mais do que até hoje a gente via, certamente. Agora, como a gente falou muito da CLT, também tem uma questão que a gente pensa que tem muitos trabalhadores que são PJs, né? Muitas empresas que fazem esse contrato por PJ. Se porventura um prestador de serviço que deixa de prestar um serviço que estava ali, né, contratado, que ele tinha que cumprir, só que ele ficou doente ou está em quarentena e ele não pode sair de casa, por exemplo, é um trabalho essencialmente externo e ele não pode sair de casa por esse momento. Ele deixa de receber por isso ou não? Se o empregado é um autônomo e ele não tem, se ele realmente trabalha se ele recebe pelo trabalho dele, ele vai deixar de receber isso. Então, o grande perigo nesse momento, vai deixar de receber a remuneração dele. Então, o grande perigo nesse momento é esse trabalhador se encontrar doente, né? E aí é importante a questão do pagamento do INSS, do recolhimento do INSS, porque ele vai poder ser afastado pelo INSS normalmente como autônomo. Mas se a gente está falando de um PJ real, de um trabalhador autônomo real, ele realmente vai ficar sem essa remuneração desse período. Ele não tem a proteção ele não tem a proteção que a CLT ela promove pelo vínculo trabalhista. Você citou que teve algumas flexibilizações, né, por causa da pandemia. Você consegue colocar resumidamente quais foram essas flexibilizações que a gente teve nessa MP? Sim. Bom, essa MP saiu aí na madrugada de domingo para segunda, já teve alteração, ela trouxe várias modificações. Basicamente, o que ela trouxe foi a possibilidade de antecipação de férias coletivas sem algumas exigências que existiam. Então, férias individuais também podem ser antecipadas. E aí, 2 pontos são importantes, porque as férias individuais, elas deveriam ser informadas pelo empregador ao empregado com 30 dias de antecedência e as férias coletivas com 15 dias de antecedência, além de informar o empregado, informar aos órgãos do governo. Essa regra está flexibilizada, então hoje são 48 horas o prazo de informação para o empregado e essa antecipação. Fora isso, a questão do pagamento de 1/3 também está flexibilizado, então o empregador tem o direito de pagar isso lá com o 13º, que facilita também a vida do empregador. A questão do banco de horas, a possibilidade do acordo individual para fazer banco de horas com os empregados, e então deixar esse pessoal que está em casa usando o banco de horas. Possibilidade de antecipação de feriados, então os feriados
tirando os religiosos, que os religiosos o empregado tem que concordar, mas os feriados normais municipais, eles estaduais, enfim, o empregador pode antecipar também esses feriados. Trouxe algumas outras regras que são importantes ali para a empresa com relação à possibilidade de fazer exame admissional, exame periódico mais para frente, depois que terminar esse momento de pandemia. Então, basicamente, e a possibilidade também de suspender o pagamento, o recolhimento do FGTS nos meses de março, abril e maio e começar a pagar só depois de junho e aí parcelar em 6 vezes. Então, basicamente, foram esses os pontos que a MP trouxe. Ela trouxe um outro ponto que também foi o mais importante, o mais comentado, que foi a questão da suspensão do contrato de trabalho. Então, é uma regra uma possibilidade que a CLT já prevê, mas em moldes diferentes. Hoje em dia, a CLT prevê a possibilidade do empregado solicitar a suspensão do seu contrato de trabalho para que ele faça algum curso profissionalizante, enfim. E essa MP trouxe uma situação diversa, trouxe a situação de que a empresa poderia colocar aquele empregado para fazer um curso e assim suspender o contrato de trabalho dele por 4 meses. Só que esse artigo da MP já foi revogado, saiu uma MP nova, já cancelando esse artigo, porque realmente tinha deixado o empregado totalmente desamparado, porque ela não previa nenhum pagamento de salário, enfim, o empregador poderia ajudar, dar um auxílio, pagar uma parte do salário que não seria considerado salário. Então, esse artigo já caiu e agora a gente está esperando uma nova alteração. Eu acredito que entre hoje e amanhã deve sair uma nova MP tratando sobre o que a gente espera, redução de salário, redução de jornada de trabalho. Perfeito, doutora. Uma última dúvida, né, em torno disso. Por exemplo, um empregado, ele estava num processo de entrevistas, né, ia contratar um funcionário, aconteceu tudo isso. O que o empregador deve fazer nesse momento? Ele deveria esperar ou fazer a contratação, já que a pessoa também não pode fazer um exame físico, o exame de admissional. Como é que fica isso? O que você acha que o empregador deve fazer no momento desse? Bom, a situação aí é delicada e ela tem que ser analisada caso a caso. Esse empregado já foi contratado, já teve a contratação dele efetivada? Caso sim, ele tem que seguir vida normal, ainda que faça o exame admissional posterior, não tem problema. É o caso das partes conversarem e já deixar esse empregado em home office. Ainda que se antecipe férias, a gente pode até pensar nessa possibilidade, apesar da pessoa estar acabando de chegar, é possível, então, a antecipação das férias. Esse é um ponto importante de ser tratado, mas desde que a pessoa já tenha sido contratada. Caso esteja ainda em processo seletivo, ainda não tenha se finalizado o processo seletivo, realmente não é o momento, é o momento de aguardar e esperar como a situação vai ficar logo adiante, porque não é o momento de efetivamente finalizar um processo seletivo. Lógico que a gente está falando nas empresas que estão aí realmente em quarentena, que não estão trabalhando, porque tem muitas outras empresas que, por outro lado, estão contratando muito, né? Então, tem hospitais, enfim, os médicos, enfermeiros, eles estão sendo muito contratados e eles caem nessa situação, muitas vezes, de realmente não ter nem como fazer exames, enfim. Mas aí é uma situação diferente e precisa ser contratado e vai ser contratado ainda que não tenha exame admissional para fazer. Estão contratando principalmente as fábricas de álcool em gel, né? Esses aí devem álcool em gel, exato. Essas devem estão estar contratando bastante, né? Essa, sem dúvida. Não, o que tem na verdade, agora muitas áreas vai ter uma queda e outras vão ter um aumento, mas logo que tudo voltar ao normal, vai voltar pareado. Eu acredito que isso, a gente torce muito para que passe logo, porque é uma coisa que afeta todos nós, né? Não é apenas uma área, é o mundo inteiro, né? A gente está nessa questão, não é só o Brasil, é o mundo todo. E falando com você que está ao vivo, que está vendo a gente, eu convido vocês. Esse assunto que a gente falou agora está no blog da Becasa, tem lá a matéria.
Essa live também estará no YouTube e também estará no Spotify. Para a gente terminar, uma última coisa, eu vou fazer isso com todos os convidados que estarão aqui, que eu acho que é legal. A gente falou de um assunto sério, sobre essas questões do home office, quais são as obrigações do empregador e do empregado. Agora eu gostaria que você, doutora, para quem está assistindo, esse momento de quarentena que muita gente está trabalhando e também está estudando, é lógico que tem um tempo da gente dar uma pausa no trabalho e ir para o cinema que fica aqui na sala ou ir na biblioteca que fica no quarto. O que você poderia indicar para quem está assistindo a gente? Pode ser um livro, um filme, um seriado, o que for, o que você indicaria para o pessoal assistir no tempo que estará livre aí? Fábio, vou ser muito sincera com você. Advogada trabalhista com filho pequeno em casa, não tenho tempo livre para ver filme, para ler livro, para nada. O tempo livre. Provavelmente o seu filho deve ver muito desenho com o seu filho, né? Pois na verdade ele já é pré-adolescente, ele está de férias do colégio, ele fica em casa. Então, o foco aqui é tentar tirar ele do videogame, colocar ele para ler um livro. Exato. Então, no momento, eu estou tentando fazer com que ele leia algum livro. Essa é a minha meta. Sobrevivendo a esse momento de pandemia, coronavírus, é fazer com que deixar ele com o livro na mão, né? Exato. Saia da frente do computador, para mim já vai ser um super presente. Mas perfeito, olha, eu gostaria que você deixasse os seus contatos para quem quiser conversar com você, para quem tiver mais dúvidas, que possa procurar você e tirar todas as dúvidas possíveis. Claro, bom, aí tem o meu Insta, Caroline Gualda, eu sou advogada, trabalho no Natal em Mansur, então, ou pelo meu Insta, Caroline Gualda, ou pelo do Natal em Mansur, eu estou à disposição, fiquem à vontade, mandar perguntas, esclarecimentos. Esse, como eu falei, é um momento de muitas dúvidas, de muitas incertezas. Todos os dias a gente está lidando com novidades, então, debatendo muito entre as áreas, entre os profissionais. Então, seja profissional de direito com os profissional de medicina, RH. Então, a gente tem conversado bastante. Todo momento surgem dúvidas e surgem ideias. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, para tirar dúvidas, para passar ideias. São todas muito bem-vindas. Perfeito. Olha, doutora, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo, por ter falado aqui diretamente com todos que acompanham o trabalho da ABCasa. Realmente é um momento que muitas pessoas estão com dúvidas em várias áreas e a gente está tentando aqui ao máximo possível ajudar os associados, lojistas, os profissionais da área, para que eles possam ficar por dentro de tudo, principalmente de um assunto. Por isso que esse foi o primeiro assunto, de um assunto tão essencial como o home office e os direitos de cada um, seja do empregado e empregador. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por ter cedido o teu tempo. Eu é que agradeço, foi um prazer. E eu também queria agradecer também o Márcio e a Aline da M2 Comunicação, que foi que auxiliou a gente nessa ponte com a Carol para a gente fazer essa live. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, Aline.